Olá, olá, olá. Boa noite, boa noite, boa noite. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito boa noite. Pontualmente 8 horas. Boa noite aí ao meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga virtual ou pessoal. Estamos aqui numa mais um encontro, nossos encontros noturnos aí das 8 horas. Agora pontualmente 8 horas, meus irmãos. Primeira coisa que eu quero dizer, primeiro recado que eu quero dar, aqui na minha cidade está ventando muito forte e se houver uma queda de energia, a minha live inevitavelmente será interrompida, então já peço desculpas de antemão se caso cair. Pode ter ocorrido uma queda de energia aqui, mas por enquanto estamos tocando bem. Hoje estamos ao vivo no Instagram e no Facebook. Vamos ver quanto a nossa internet vai tocar aí, mas vamos orar que dê tudo certo aí. Boa noite, meu irmão, então, boa noite, minha irmã. Eu sempre dou 2, 3 minutos aí para alguém querer entrar aí, algumas pessoas um pouquinho atrasadas. De antemão já vou agradecendo muito, muito mesmo quem for assistir agora, quem for assistir posteriormente, quem for assistir no meu perfil no Facebook, quem for assistir ao vivo agora. Lembrando, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que o vídeo na íntegra dessa live vai para o meu canal no YouTube, chamado Evangelho Segundo o Evangelho. Só procurar pelo título lá, pelo título do tema escolhido hoje, Reconhecimento, e você vai achar. Também, se quiser e achar importante compartilhar a live com seus amigos, fique à vontade, fica na sua consciência aí. Então, de antemão já agradeço muito também, meus irmãos. Então, muito boa noite, vou cumprimentando aqueles que estão entrando. Se você quiser deixar algum comentário também, confirmando ou discordando de alguma coisa que eu falar aqui também, fique à vontade, vai engrandecer muito a transmissão, a opinião de outras pessoas. Na medida do possível, eu leio todos os recados, todos os comentários no Facebook ou no Instagram. Então, novamente aí, meus irmãos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito boa noite mesmo. Que Deus abençoe a noite de todos vocês aí que estão assistindo ou que vão assistir em seguida. Muito boa noite mesmo. Então, meus irmãos, 8 horas 3 minutos, tá? Hoje estamos aqui no 28º encontro, 28ª transmissão. Caiu o sinal aqui do Facebook. Caiu o sinal do Facebook, meus irmãos, mas vamos lá, estamos retomando. Então, novamente aí, meus irmãos, caiu o sinal aqui do Facebook, tomara que não seja assim, tem dias que o Facebook cai o sinal, eu não sei dizer exatamente qual o problema, vamos dar uma checada aqui, a internet está boa, o sinal, mas então vamos lá, meus irmãos. Lembrando então, conforme eu estava falando, hoje 28º encontro, 28ª transmissão, 28º tema escolhido. Sônia entrou no Instagram ali, muito obrigado pela tua audiência, Sônia, minha ex-colega de trabalho lá dos tempos de Ambev. Que Deus abençoe a ti e a tua família, minha querida amiga. Prazer em tê-la como assistente aí da live. Deus abençoe mesmo a ti e a tua família lá. Um abraço, Sônia. Então, meus irmãos, o tema escolhido hoje é reconhecimento. Reconhecimento no sentido de ser reconhecido, tá? Um aviso, eu tentarei agora a partir desta live fazer uma live um pouco mais curtas, porque as minhas lives estão durando em torno de 45, 50, 55, uma hora de duração. Tentarei fazer em 25 minutos, meia hora, um tema mais conciso, mais objetiva, e assim acho que ficaria mais dinâmica, acho que vai ficar melhor. Então,
A partir de hoje tentarei reduzir um pouco o tempo da live para ela não ficar tão massiva e tão cansativa. Vamos lá, meus irmãos, vamos ao tema. Tá, o que me fez entrar, o que me fez escolher esse tema perante o Evangelho, há dias atrás aí um amigo meu, quando eu estava fazendo uma live, ele é muito bem humorado, um colega de trabalho aqui da cidade de Capão da Canoa, ele me mandou um print de um canal com em torno de 80, 78 mil seguidores. É um canal que fala sobre helicópteros no YouTube. Bah, o Facebook hoje tá complicado, eu acho que vai ter só pelo Instagram mesmo. Vou fazer mais uma tentativa. E então, meus irmãos, ele brincou comigo. Isso aí é um cara que faz live, ó, porque esse rapaz também faz live, ele tem um canal no YouTube e faz live também. E aí ele me fez entrar no tema de reconhecimento, entendeu? Aí me deu um estalo, assim, pô, reconhecimento. Ele é reconhecido pelo trabalho que ele faz lá, falando de helicópteros, um canal bem famoso, e me deu um estalo. Não, é disso que eu vou falar. Aí eu vi uma publicação de um C.H. Spurgeon, é um inglês, pregador batista do século XIX. E uma frase que ele disse me chamou a atenção, que me fez decidir mesmo pelo tema. Esse pregador batista lá do século XIX disse: você espera ser honrado em um mundo em que teu Senhor foi crucificado? Olha que pergunta interessante, meu irmão. Você espera ser honrado em um mundo que o seu Senhor foi crucificado? É complicado, né, meus irmãos? Esse tipo de reconhecimento que eu quero tratar aqui. Esperar ou não reconhecimento ao falar do Evangelho. É isso que eu quero falar, que eu quero abordar. Devemos esperar ou não ser reconhecidos, sermos engrandecidos ao falar de Cristo. Então, é isso que eu quero me ater. Então, meus irmãos, já falei em outras lives, quando você é tocado pela graça do Evangelho, muitas pessoas, é o meu caso, eu me enquadro nesse caso, tem vontade de transmitir, tem vontade de levar a outras pessoas essa graça, tem vontade de levar a maravilha de Cristo a outras pessoas e começar a falar de Cristo para outras pessoas. É que eu modestamente tento fazer aqui. Eu não tenho a pretensão de ser pregador, já falei várias outras vezes. Eu apenas quero falar da graça do Evangelho de Cristo que eu recebi e falar para alguém também, se possível. É isso a minha missão aqui nessas transmissões ao vivo, já que encontros pessoais estão difíceis por todo o problema que nós passamos no momento. Então, eu recebi a graça do Evangelho, eu quero transmitir a graça. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Isso está em Mateus 10:8. É isso o objetivo. E aí, devemos esperar reconhecimento por levar a palavra de Cristo a outros? Quem se propõe a levar, quem tem vontade, você acha que vai receber elogios, que vai ser reconhecido? Será ou não? O próprio Senhor Jesus advertiu a todos, principalmente aos apóstolos, a respeito de como seriam tratados por pregar a palavra dele, por pregar o Evangelho. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivo como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Mateus 10, do 16 ao... Mateus 10, do 16 ao 18. Então, meus irmãos, aqui o Senhor já advertia os seus apóstolos, os seus discípulos mais íntimos, que eles teriam muitas dificuldades, que eles passariam por situações muito difíceis ao levar ou ao tentar levar o Evangelho, a palavra de Cristo à frente. O Senhor Jesus já avisa a eles.
repetindo Mateus 10, do 16 ao 18. Então, aquele exemplo que eu dei no início do meu amigo lá que me mostrou uma live com quase 80 mil pessoas assistindo, do canal lá de helicópteros, me fez lembrar, me fez refletir sobre isso. E aí, meus irmãos, eu poderia, no meu tempo vago, me dedicar a um assunto que eu gosto inclusive de helicópteros, eu gosto muito de mecânica, eu gosto de engenharia, eu gosto muito de história antiga. Eu poderia montar um canal ou produzir lives falando de vários assuntos, vários assuntos que eu tenho um certo conhecimento. Provavelmente esses assuntos que eu fosse falar teriam mais pessoas assistindo, bem mais. Você vai fazendo contatos com um e outro, as pessoas vão descobrindo. No entanto, eu resolvi, ou talvez o Senhor, através do seu Espírito Santo, me tenha chamado para falar do Evangelho. E aí, talvez eu não tenha tantas pessoas assistindo, ou todas as pessoas que venham assistir posteriormente no Facebook, no YouTube. Então, eu me propus a falar do Evangelho. E quem fala do Evangelho, às vezes, não recebe ou não deve esperar ser reconhecido por falar de Cristo a outras pessoas. Não espere louros, não espere elogios. É isso que eu quero falar aqui, meus irmãos. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso está em Mateus 10, 22. Então, meus irmãos, não devemos esperar, seja quem for, reconhecimento, elogios, autoengrandecimento por falar de Cristo, por falar do seu Evangelho. Não, meus amigos, desculpa. Isso é um erro. E tem muitas pessoas que entram ou se propõem a falar do Evangelho esperando ser reconhecida como os grandes pregadores, como grandes fazedores da obra de Cristo. Isso é um erro bem sério, meus irmãos. O mundo odiou ao Senhor Jesus. O mundo odiou o nosso Salvador. O mundo odiou Deus que se fez carne. Também odiou e vai odiar aquele que leva o nome dele. Então isso é um caminho lógico. Se os homens tiveram aversão a Cristo, se tiveram ódio de Cristo a ponto de crucificá-lo, o mundo o fez. Quem falar de Cristo, principalmente nas primeiras épocas do cristianismo, quem falava também ia ser odiado também tanto quanto Cristo, ia ser julgado, ia ser condenado, ia sofrer sacrifícios tanto como o Senhor Jesus teve. E até hoje, ainda em certos lugares, as pessoas não têm a liberdade de falar de Cristo, como nós temos aqui no nosso país. Repetindo o que eu li, está em Mateus 10, 22. O mundo odiou o Senhor Jesus, logo também odiará e odeia até os dias de hoje, em certos lugares, aqueles que falam de Cristo. Inclusive o capítulo 10, da qual eu li agora de Mateus, praticamente quase ele todo, o Senhor Jesus advertindo os seus apóstolos e os seus discípulos mais próximos do quão seria difícil a missão que eles teriam à frente. De quão seria difícil aqueles tempos e nos tempos próximos que se aproximavam a falar de Cristo. Então era uma tarefa difícil, arriscada, que normalmente levava à morte. Foram os mártires, os primeiros mártires da Igreja de Cristo. Então o capítulo 10 de Mateus, o Senhor Jesus praticamente é todo usado o capítulo para advertir do que viria a acontecer futuramente. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Atos 2, 23. Então aqui a palavra já nos diz, né? Foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pela mão dos injustos. Então, meus irmãos, já lá no início do cristianismo, da igreja primitiva, é notório nas aulas de histórias aí que os primeiros cristãos eram mortos, iam para o Coliseu romano, serviam de comida para leões, para feras,
Então a Roma era simplesmente perseguia os cristãos de uma maneira terrível, terrível, terrível. Então foi uma grande dificuldade do início do movimento cristão. As pessoas simplesmente se diziam que eram cristãs, que seguiam a Cristo, eram mortas, simplesmente, ou eram condenadas para a morte. Então era muito, muito complicado, meus irmãos. Depois também tivemos na Idade Média a Inquisição Romana, da Igreja Católica, que simplesmente matava e às vezes, em casos extremos, jogava numa fogueira as pessoas que discordavam, da doutrina romana, da doutrina católica, não da doutrina do Evangelho. E, inclusive a Igreja Romana ela se opõe ao Evangelho em várias doutrinas. Então, simplesmente as pessoas ou eram forçadas ou eram torturadas para negarem a sua fé, ou até em casos extremos eram julgados pela Inquisição Romana e levados a uma fogueira. Então, sempre foi difícil nos tempos antigos ser cristão. Quanto mais ser reconhecido por falar de Cristo, né, meus irmãos? Então, até os dias de hoje, em certos lugares, é difícil. Só que essas pessoas, meus irmãos, esses verdadeiros cristãos que tinham verdadeiramente Cristo no coração, eles sabiam de uma coisa: eles poderiam sofrer castigos terrenos, eles poderiam sofrer morte terrena, mas o que os aguardava era a glória de Cristo. Essa era uma certeza que esses mártires e esses primeiros santos tiveram, meus irmãos. O que os aguardava era a glória de Cristo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Mais uma vez, o capítulo 10 de Mateus falando das advertências do Senhor. Então, é essa certeza que esses santos, que estes mártires tiveram. A morte poderia ser física, o castigo poderia ser físico, mas espiritualmente eles estariam na glória com Cristo, meus irmãos. Continuando. Sobre reconhecimento, então, o Facebook hoje não tem como. Sobre reconhecimento, hoje, o próprio sistema religioso que está aí, a nosso redor, seja que denominação for, seja evangélica ou católica, muitos líderes e sacerdotes estão atrás de reconhecimento, mas o reconhecimento humano. Então eles mesmos ficam se auto-reconhecendo, um elogiando o outro, uma espécie de bajulação interna, elogios mútuos. Isso é bem comum. Você é um enviado de Deus. A sua obra é maravilhosa. Deus tem florescido a sua obra. Isso é uma bajulação. Eu pessoalmente não gosto, e tenho muitos amigos cristãos que também não gostam dessa autobajulação, desse auto-reconhecimento que o sistema religioso, que as denominações têm hoje. Isso é muito errado, meus irmãos. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, que quer dizer mestre. Mateus 23, do 5 ao 7. Aqui o Senhor Jesus já falava do sistema religioso dos fariseus, que eram os líderes religiosos judeus da época, né, do ambiente que ele estava ali. Então já condenava essa hipocrisia, esse auto-reconhecimento, essa vaidade humana ao pregar a religião, ao pregar a Deus. Então o Senhor já condenava muito, principalmente vindo da classe sacerdotal, dos fariseus. Repetindo o que eu li, está em Mateus 23, dos 5 ao 7. Passaram-se 2000 anos até o tempo presente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Passaram-se muito tempo, mas
Tem muita coisa igual como eu citei ainda. Tem muita bajulação, tem muito auto-reconhecimento, tem muito elogios mútuos no sistema, né? Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixai entrar aos que estão entrando. Mateus 23:13. O Senhor mais uma vez condenando o sistema religioso dos fariseus da época, meus irmãos. O nosso Senhor Jesus já orientou muito quanto a essa coisa de vaidade, de buscar reconhecimento dos homens. Ele orientou justamente, ele nos ensinou justamente o oposto disso. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e ao que si mesmo humilhar será exaltado. Mateus 23, do 11 ao 12. Humildade é o que o nosso Senhor mais pregou, meus irmãos. Humildade, humildade e humildade. O evangelho da humildade. Hoje nós temos também o nosso sistema político, o nosso sistema religioso, líderes religiosos das denominações que estão enraizados também na política, meus irmãos. E nada mais estão lá buscando reconhecimento, se aproveitando do conhecimento da obra que eles têm religiosa para entrar na política, quando não deveria ser isso. Isso também é bajulação e é buscar um reconhecimento que joga a humildade do evangelho de lado. Isso é um erro muito clássico, meus irmãos. Misturando política com religião, misturando dois assuntos que jamais deveriam ser misturados, jamais. Política e religião, política e evangelho, melhor dizendo, evangelho. Religião é o sistema religioso. Política e evangelho não devem ser misturados, ou pelo menos não deveriam nunca ser misturados. São assuntos opostos e quem mistura os dois assuntos, na verdade, não entende nada de ambos. Disse-lhe ele, de César. Então ele lhes disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Uma passagem bem conhecida em Mateus 22, 21. Então o Senhor aqui em poucas palavras disse, o que é de César, que era o imperador romano, que representava o sistema político da época, é de César. O que é a Deus é de Deus. Pronto, simples. Simples assim, 2, 3 palavras definiu. Não mistura-se. Não mistura-se, principalmente atrás de reconhecimento, não mistura-se o evangelho com assuntos políticos. Não existe possibilidade desses dois assuntos andarem juntos. Não existe, meus irmãos. Então, se alguém for falar para vocês do evangelho e estiver ligado ao mundo político, eu modéstia à parte, e pessoalmente nem escutaria uma pessoa dessa. Simplesmente não escutaria. São dois assuntos que se auto-excluem um do outro, meus irmãos. Repetindo o que eu li agora, Mateus 22, 21. César, repetindo, representava o sistema político da época, o que é o nosso sistema político hoje. Falei na live agora de domingo, de cargos e dons e cargos. O próprio sistema de cargos que o sistema religioso tem hoje, ele é uma maneira de auto-reconhecimento, é uma maneira de bajulação. Cargos, assim, as pessoas se sentem importantes nas denominações, nos templos, nas inúmeras denominações, se sentem importantes porque tem um cargo, porque é o bispo, é o pastor regional, é o pastor pregador, ou é o cantor famoso, é o evangelista que cobra cachês altíssimos para pregar fora do país, coisas parecidas. Isso é auto-reconhecimento. Eles ficam se perpetuando no reconhecimento. Então, não é do evangelho também isso, meus irmãos. Não vem da parte de Deus esse fato, meus irmãos. Quando for falarmos o evangelho, tá?
quando for falarmos, como eu estou dizendo aqui, jamais devemos buscar reconhecimento do homem e jamais devemos usar as nossas palavras, meus irmãos. Quando nós formos falar do Evangelho, as nossas palavras, as minhas que estou falando agora, não interessam muito a quem. Interessam as palavras que estão aqui, meus irmãos. A palavra que está aqui interessa muito, e a gente que se propõe a falar do Evangelho a outra pessoa, está aqui, tem que falar o que está aqui. O que eu penso, a minha opinião, não tem muito sentido, não tem muita necessidade, a pessoa que está ouvindo não quer saber a minha palavra, não quer saber a minha opinião, quer saber o que está aqui. E o nosso dever é transmitir o que está aqui. Bíblia Sagrada é aqui que é a nossa fonte, e nós somos apenas repetidores, ou deveríamos ser pelo menos repetidores do que está aqui. Se está na Bíblia, Deus falou. Se não está na Bíblia, Deus não falou. Simples assim, meus irmãos. Em frente, então, não devemos ser inventores de doutrinas maravilhosas ao homem, aos olhos dos homens, mas devemos ser fiel e defensores do Evangelho, como eu falei aqui agora. Sempre, meus irmãos. Não me interessa a vocês, a que me escutam, a minha palavra. Devemos ser, repetidores do Evangelho. Paulo falando: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, seja inimigo de Deus. Gálatas 1, do 6 ao 8. Paulo, não só ele tinha humildade em levar o Evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo, como ele defendia o Evangelho puro, verdadeiro, com unhas e dentes, meus irmãos. Então, além de falarmos de Cristo, da sua palavra, nós temos que ser fiéis. Não podemos nos permitir contaminar por doutrinas estranhas, doutrinas de homens. Fiel ao que está aqui. Ou você está aqui, ou você está fora daqui. Não tem meia verdade, não tem meia possibilidade, meus irmãos. Então, esse é o nosso norte, essa é a nossa bússola. Continuando então, que eu li agora, Gálatas 1, do 6 ao 8. O mundo nunca amará a Deus, o mundo não amará a Deus. Portanto, o mesmo mundo nunca dará reconhecimento a quem fala de Deus. É simples assim. Então, se você está disposto a falar de Cristo, do amor de Cristo, da sua obra consumada, do Evangelho da Graça, não espere reconhecimento, não espere louros, não espere elogios, não espere tapinha nas costas, porque o mundo odeia Deus, o mundo quer a distância de Deus. Nós como seres humanos caídos e pecadores, a nossa tendência natural é nos distanciarmos de Deus. Então, se o mundo odeia Deus, quem for falar de Cristo, de Deus e do Evangelho também não vai ter muito reconhecimento. Normalmente não tem, meus irmãos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Tiago 4:4. Aqui a palavra já nos deixa claro isso, meus irmãos. 8 horas e 8 minutos, já estamos aqui para a parte final, meus irmãos. Então, vamos continuar. Eu falo do Evangelho de Cristo, você fala do Evangelho de Cristo, fulano fala do Evangelho de Cristo, cicrano fala do Evangelho de Cristo, todos falam do Evangelho de Cristo, quem quer falar, mas para quem está ouvindo não interessa quem está falando, mas sim de quem estamos falando.
Então aqui, o meu nome ou o nome de outra pessoa que for falar do Evangelho de você, numa rede social, pessoalmente, num culto, não interessa o nome ou uma placa de igreja na frente, de um templo, não interessa. Interessa é de quem nós vamos falar, que é o Cristo, que é o Salvador do mundo. É de quem a mensagem. A mensagem não é do Edson, a mensagem não é do Joãozinho, do Pedrinho, do Paulinho, do apóstolo famoso, do pregador famoso, do padre famoso. A mensagem é de Cristo. Nós apenas somos modestíssimos transmissores dessa mensagem. É isso que tem que ficar claro. Não busquemos, não esperemos, não corremos atrás de nenhum reconhecimento. Estamos apenas como modestíssimos e falhos, mas insistentes transmissores da palavra de Deus. Isso é o Evangelho verdadeiro, meus irmãos. João Batista, que antecedeu bem próximo do período de Cristo, já disse: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. João 3,31. E João Batista acrescenta: é necessário que ele cresça e eu diminua. Vou repetir: é necessário que ele cresça e eu diminua. João 3,30. João Batista, um santo, um homem separado por Deus para profetizar a vinda de Cristo. Ele está dizendo, diante de toda a capacidade que ele tinha de estar próximo a Deus, ele está dizendo: é necessário que eu diminua e é necessário que ele cresça. Então, meus irmãos, como nós que não atamos nenhuma sandália de João Batista, como nós vamos ter presunção de querermos ser reconhecidos ao falar de Cristo? Como, meus irmãos? Não, humildade máxima, que nós diminuímos e que ele cresça, que as minhas palavras diminuam e as palavras deles aumentem, meus irmãos. Repetindo o que eu li agora, está em João 3,30. Bem, meus irmãos, eu tinha combinado aí, meus amigos e amigas, já de tentar fazer uma live aí de 30 minutos, então é 8h33, vou para o final. Hoje o Facebook, infelizmente, não deu, não consegui, cai a todo momento. No Instagram permanece firme, então vou tentar salvar o vídeo lá da live no Instagram para colocar no YouTube, então peço desculpas aí a quem tentou assistir no Facebook, mas não rolou, não sei o porquê não rolou. Então, meus irmãos, finalizando, muitas vezes, como característica humana que nós temos, nós buscamos reconhecimento. Eu mesmo trabalhava numa empresa, numa área comercial, a minha amiga Sônia aí deve lembrar, eu fui vendedor, depois fui supervisor de vendas, em uma empresa de bebidas e tal, que era área comercial e que o reconhecimento fazia parte da nossa rotina. Então, eu me sentia muito bem quando batia uma meta, quando ia bem nas minhas metas, nos meus números, nas minhas avaliações da empresa, e eu era reconhecido como isso. Humanamente, nós todos temos essa característica. Nós gostamos de um elogio, nós gostamos do reconhecimento, nós gostamos de as pessoas, entre aspas, no bom sentido da palavra, nos bajularem. É normal, é humano isso. No entanto, quem está disposto a falar do Evangelho de Cristo, quem está disposto não pode, tem que passar por cima dessa vaidade, desse sentimento humano. Ao falar do Evangelho de Cristo, a gente não pode ter esse sentimento de bajulação, esse sentimento de querer ser reconhecido, meus irmãos. Então, cuidado, uma coisa é uma coisa, as bajulações, o reconhecimento humano é uma coisa. No Evangelho não podemos nos permitir isso, esse orgulho próprio. Isso aí não faz bem. Tu não vai conseguir transmitir a mensagem de Cristo mesmo tendo esse sentimento. Então, o que eu quero
é que minhas palavras diminuam e desapareçam e a palavra dele, de Cristo e o seu evangelho apareçam. O que eu quero é que o meu nome diminua e desapareça e que o nome dele cresça. É isso, meus irmãos. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Guardem esse versículo, meus irmãos, guardem. Eu vou repeti-lo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Então eu já falei em inúmeras lives, meus irmãos, cuidado com os nomes. Se você for congregar, se você for em qualquer lugar que se diz cristão e começam a aparecer muitos nomes famosos, igreja do pastor tal, igreja do padre tal, igreja do bispo tal, ali talvez não esteja sendo pregado o evangelho verdadeiro. O único nome é Cristo. O único nome é Cristo. O resto é autorreconhecimento, o resto é bajulação. Isso não procede de Deus, não é espiritual, isso é carnal. Autobajulação, autorreconhecimento, qualquer nome que ficar entre você e Cristo é atravessador, não deveria ser. O meu caminho entre eu e a glória de Cristo é reto e não precisa ninguém intermediar esse caminho, meus irmãos. É isso que tem que ficar bem claro. Vou repetir a terceira vez: em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dados entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Finalizando então, meus amigos, a live, então, agradeço muito quem assistiu. Hoje o Facebook não deu, peço desculpas, infelizmente, anunciei ali, mas não transmitiu. Caiu de cada 30 segundos, cai a transmissão, eu fico tentando reconectar e não deu. Rosane aí, te agradeço também pela audiência. Deus abençoe a ti e a tua família, muito obrigado mesmo. Então no Facebook não rolou hoje, meus irmãos. Finalizando então, meus irmãos, reconhecimento o auto-reconhecimento. Quem busca reconhecimento é o oposto de humildade. E eu uso sempre uma frase, e eu vou deixar como um encerramento mesmo da live, dizer a seguinte frase. Eu gosto muito de usar essa frase: o evangelho que não humilhar a nossa soberba não é verdadeiro. O evangelho que não humilhar a nossa soberba, o nosso orgulho, não é verdadeiro. Reconhecimento, auto-reconhecimento, não devemos esperar. Vamos ser servos, vamos servir a Cristo. É Ele e a Ele que devemos todo o reconhecimento. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez peço desculpa às pessoas do Facebook, não transmitiu, não consegui, cortou muito. Do Instagram foi quase normal, a não ser a câmera ali que deu uma desajustada, mas estamos aqui, estamos firmes, tentando levar o Evangelho e a Palavra de Cristo à frente. Então agradeço muito, que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês tiverem a oportunidade quiserem também compartilhar esse vídeo, essa live, fiquem à vontade, fiquem nas suas consciências. Esse vídeo vai para o YouTube daqui a pouco mais, vou tirar do Instagram e vou colocar lá. Então eu agradeço muito mesmo vocês e uma boa noite, e que a graça de Deus, que o amor e a paz de Cristo estejam na vida de todos nós. Muito obrigado e boa noite a todos.
Aí me deu um estalo assim, por reconhecimento.